Olá! Chegamos à nossa última lição em que estamos estudando nesse trimestre o livro de Gênesis. Lição muito preciosa que engloba os capítulos 46 ao 50. Nós vamos ver a descida de Jacó e sua descendência ao Egito, onde José pôde sustentá-los e, obviamente, garantir a manutenção da promessa de que por meio de Israel Deus abençoaria todas as nações da terra. Vamos ver também o impactante reencontro entre Jacó e José, considerando que para Jacó José estivesse morto. Nós vamos também, nesta lição, ver que profeticamente Deus cumpriu com a promessa de abençoar todas as nações da terra quando Jacó abençoa Faraó. Veremos o porquê que Jacó abençoou tanto os filhos de José quanto os próprios filhos. E vamos ver que isso aqui não foi o que muitos pensam uma predestinação. Foi uma profecia, o que é diferente, eu vou lhe explicar isso. E depois vamos tirar lições especiais e preciosas do capítulo 50 de Gênesis. Então, esse será o nosso estudo desta semana. E no final, eu vou dizer para você qual será o nosso tema do próximo trimestre. Antes eu queria só relembrar a você, é muito importante que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E se você já é inscrito ou inscrita, eu peço que você ative o sininho das notificações. Nós temos uma meta de pelo menos 50% dos inscritos ativarem o sininho das notificações. E quando esta meta for cumprida, eu quero fazer aqui uma live em comemoração a isso, onde eu vou ficar aqui um bom tempo com vocês, respondendo dúvidas bíblicas, dúvidas de aconselhamento, e seja o que for. Tá? Mas para eu realizar essa live eu conto com você. Eu espero que você que é inscrito ative o sininho das notificações. Quando chegarmos a 50% dos inscritos com o sininho ativado, aí eu farei essa live comemorativa e nela eu vou sortear também vários livros espetaculares, tá? Então, separe aí 1 segundo, 2 segundos para se inscrever no canal e ou ativar o sininho das notificações. Combinado? Então vamos para o nosso estudo de Gênesis, nossa última lição, que envolve os capítulos 46 a 50. Tá? Vamos começar aqui vendo como foi a partida de Jacó para o Egito. Depois que ele soube que José estava vivo e que José havia dito que queria sustentar toda a sua família, porque José agora era governador do Egito, Jacó, obviamente, desceu até lá, porque senão ele e toda a sua família possivelmente morreriam de fome, e Deus não poderia dar continuidade à promessa de abençoar todas as nações da terra por meio do povo de Israel. Então a descida de José, queridos, ao Egito, mesmo que Deus não tenha planejado que os irmãos fizessem o mal para José e o vendessem para o Egito, Deus, na sua onipotência, ele transforma o mal em bem. E a estadia de José no Egito, o seu cargo de governador, foi o que preservou, deu condições a ele de preservar toda a descendência de Jacó para que o plano de Deus fosse cumprido. E aqui em Gênesis 46, 1 a 5, lemos o seguinte. Vou ler aqui na King James atualizada. Israel partiu com tudo o que possuía. Chegando a Berseba,
ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Naquela mesma noite, Deus falou com ele por meio de uma visão e o chamou: Jacó, Jacó, e ele respondeu: Eis-me aqui. Só um parêntese. Quando o texto diz que Deus falou com Jacó por meio de uma visão, isso aqui está indicando que Jacó era um profeta, tá? Se você ler Números 12, verso 6, ali Deus diz que ele se comunica com o profeta por meio de visões ou sonhos, tá? Então Jacó recebeu esse dom profético, né? Ele poderia ter visões, né? E se comunicar com Deus por meio disso. E aí Deus, nesta visão, diz assim: então Deus continuou, verso 3: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Deus aparece aqui dando a ele conforto, tirando dele o medo. E aí Deus continua no verso 4: eu mesmo descerei contigo ao Egito, ou seja, você não vai estar lá sozinho, eu vou estar com você. E também eu te farei subir e voltar a Canaã. Olha, Deus promete, né, que a descendência dele voltaria para Canaã, para a terra prometida. Que aquela ida ao Egito era apenas algo providencial, para que eles não morressem, obviamente, de fome, porque uma fome terrível, né, assolava o planeta naquela época. E ele continua, ó: eu te farei subir e voltar a Canaã, e a mão de José fechará os teus olhos. Jacó partiu de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu velho pai, Jacó, seus filhos e suas mulheres, nas finas carruagens que o rei lhes havia provido. E também levaram os seus rebanhos e tudo mais que eles possuíam, né? Então, esse foi o meio que Deus utilizou, né, para preservar os israelitas da fome que assolava a terra, né? E se Deus não te tomasse essa providência, eles morreriam de fome, eles não seriam uma bênção para outras nações, não seriam instrumentos de Deus no cumprimento também de sua justiça, né? Ou seja, a história da salvação estaria totalmente comprometida se Deus, em sua providência, não faz com que José descesse ao Egito para se tornar governador, gerir toda aquela crise que surgiria por causa da fome, estocar alimentos. E a presença de José, né, foi usada por Deus, né, para manter os israelitas, manter viva a chama da salvação que Deus queria levar por meio de Israel. E também Deus usou José para preservar o mundo antigo da fome. E quando Jacó desce ao Egito, eu só queria destacar para você o reencontro impactante entre ele e seu filho José. E ele pensava que José obviamente havia morrido, né? E aí em Gênesis 46, 29 lemos: José, de carruagem real já preparada, partiu imediatamente para Gósen, a fim de encontrar-se com seu pai Israel, que era uma região no Egito onde eles habitariam, mas livres das influências, né, ruins daquela nação pagã, a fim de encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando-o com grande emoção, chorou longamente. Então Israel declarou a José: agora, pois, já posso morrer em paz, porquanto vi o teu rosto e sei que ainda estás vivo. Isso aqui foi algo assim de muito impacto emocional para ambos, né?
José era o filho amado de Jacó. E ele pensou que ele estivesse morto pela artimanha dos irmãos, não é? Em vendê-lo e depois ensopar a vestimenta dele de sangue. E aí quando Jacó viu aquilo, ele pensou: algum animal devorou, destruiu meu filho, né? E isso foi impactante também para José, porque ele era o filho amado do pai. Então este reencontro tinha que ser realmente muito comovente. Teve grande emoção e um longo choro. Palavras não precisaram ser ditas, né? A emoção e o choro falaram por si mesmos. E depois, no finalzinho, José, de tão feliz que estava, Jacó, não é? Que é Israel, disse que agora eu posso morrer em paz, porque eu vi o teu rosto e sei que você está vivo, né? Sempre o reencontro com alguém que amamos é maravilhoso. Agora imagine o reencontrar alguém que para ele estivesse morto. Ou seja, o impacto emocional é muito mais forte. Depois nós vemos Jacó se estabelecendo no Egito, né? Interessante que Faraó, ele ficou muito contente, né, em poder ajudar a família de José, porque Faraó tinha um carinho muito especial por José. Só Faraó estava acima de José no Egito, então eles trabalhavam juntos, diríamos assim. José era subordinado a Faraó, mas Faraó colocou todo o reino sobre a administração de José. E Faraó ficou muito feliz em poder ajudar, não é, a família de José. Só que, obviamente, irmãos de José poderiam ser designados como primeiros ministros, terem cargos na corte de Faraó, mas José, ele era fiel a Deus e ele sabia das más influências do Egito. Então ele preferiu poupar os irmãos dessas tentações e desses perigos e preferiu que eles se estabelecessem na terra de Gósen, cuidando dos seus rebanhos, tendo uma vida mais em meio à natureza e uma vida livre, obviamente, de maiores tentações. E quando Jacó chega no Egito, Jacó tem aqui uma atitude, amigos, muito importante para nos mostrar o propósito de Deus desde o início, de por meio de Israel abençoar todas as nações da terra. Olha o que diz aqui em Gênesis 47, 7 a 10. Preste atenção nisso aqui, ó. Então José levou seu pai Jacó ao Faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou Faraó. Isso aqui é muito significativo. Já voltarei aqui nesse verso. E este lhe indagou: quantos são os teus anos de vida, meu senhor? E Israel afirmou ao Faraó: os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil, e não se compara à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. Dito isso, Jacó abençoou o Faraó e retirou-se. Por que Jacó abençoou o Faraó? Primeiro, porque Deus já havia prometido desde Abraão que a descendência de Abraão seria uma bênção para todas as nações. Por meio
da prosperidade e da saúde que Deus daria à descendência de Israel, e também lhe seria uma bênção por meio do Messias, o Salvador Jesus Cristo, que seria um descendente de Israel, mais especificamente da tribo de Judá. Ok? E quando Jacó abençoa Faraó, né, isso aqui tem um significado espiritual bem forte, porque o Faraó, ele era visto no Egito, né, como sendo um sacerdote supremo, quase como uma espécie de divindade, né? Só que quando Jacó abençoa Faraó, Jacó está se colocando, porque ele tinha essa incumbência da parte de Deus, ele está se colocando numa posição mais elevada do que o sacerdote supremo do Egito, que era Faraó. Veja que interessante. Agora preste atenção em um detalhe. Jacó simplesmente seguiu a sequência daquilo que seus antepassados faziam, tá? Se você ler Gênesis 12:3, olha o que Deus diz a Abraão, o avô de Jacó: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da terra. Então, por intermédio de Abraão, Deus abençoaria todos os povos da terra. Só que Deus abençoaria todos os povos da terra não somente por meio de Abraão, mas também por meio de Isaac, seu descendente. Gênesis 26:4. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. E aí depois vem Jacó no capítulo 47, versos 7 a 10, e abençoa Faraó. Então ele cumpriu com a missão que Deus havia dado ao seu avô. Então, por meio de Abraão, Deus abençoa os povos, por meio de Isaac, e agora por meio de Jacó, Deus abençoa Faraó. E por que Deus faz isso? Simples. O que diz, queridos, 1 Timóteo 2,4, que é um texto muito importante, e nesse contexto, você vê ali que o apóstolo, ele pede para orar por reis, por governantes. Por quê? E aí o verso 4 finaliza dizendo por quê. Eu até vou ler aqui primeiro para você, 1 Timóteo 2,4, que diz assim, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então por isso que Deus usou Abraão, Isaac, Jacó e a descendência de Israel para abençoar as outras nações, abençoá-las especialmente com conhecimento da salvação, com conhecimento do verdadeiro Deus. E por quê? Porque o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, inclusive a verdade de que há um único Deus verdadeiro, e é o Deus bíblico, o Deus cristão. E aí, no capítulo 47, versos 27 e 28, nós vemos aqui o total estabelecimento, dos israelitas ali no Egito. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Deus já havia prometido isso. Israel, que é Jacó, viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Então os israelitas se estabelecem lá, e Jacó permanece lá
ainda na companhia do seu filho do José, não é? E dos seus netos, por parte também de José. Permanece lá 17 anos e aos 147 anos ele descansa. Só que pouco antes da morte de Jacó, Jacó abençoou os filhos de José e abençoou e profetizou como seria o caráter e a vida dos seus próprios filhos. Porque lembra que eu disse no início? Jacó era profeta, né? Então, vamos ler aqui Gênesis 48, 8 a 14 e depois os versos 17 a 19. Vamos ver por que na medida em que Jacó se aproxima da morte, ele decide agora abençoar os dois filhos de José, que nasceram no Egito, né? Manassés e Efraim. Aqui você vai pegar uma lição espiritual muito importante. Gênesis 48, 8 a 14 e depois versos 17 a 19. Assim que Jacó viu os filhos de José, indagou: quem são estes? Ao que respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Jacó solicitou: traze-os para mais perto de mim, a fim de que eu os abençoe. Ora, os olhos de Jacó estavam muito enfraquecidos pela velhice. Ele não enxergava bem. José levou os rapazes para mais próximo dele, que os beijou e os abraçou com carinho e emoção. Conhecer dois novos netos, né? Imagine isso para um avô, coisa maravilhosa. Então Jacó declarou a José: a mim, que não tinha mais a esperança de rever teu rosto, eis que Deus me concede a bênção de ver até teus descendentes. Aqui ele demonstra gratidão a Deus. A gratidão, querido internauta, tem um poder extraordinário. Já há estudos científicos comprovando que as pessoas gratas, elas têm muito mais saúde e expectativa de vida. Então, uma lição de gratidão aqui. Verso 12. Então José os retirou de seu colo, ele havia pego os netos no colo, e prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de reverência e respeito para com o pai. José tomou a ambos, a Efraim com sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel, e os aproximou dele. Contudo, olha aqui, Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. Na verdade, deveria ser sobre o mais velho, Manassés, não é? Que era o filho caçula. E a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo de cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés. Aí ele dá a sua bênção. E dos versos 17 a 19 vemos a preocupação de José com isso. Quando, porém, José observou que seu pai impunha a mão direita na cabeça de Efraim, que era o caçula, sentiu-se desagradado e rapidamente alcançou a mão do pai e tentou mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E orientou: não, meu pai, este aqui é o mais velho. Portanto, coloca a tua mão direita sobre a cabeça dele. Todavia, seu pai recusou-se e convictamente lhe revelou: eu bem sei, meu amado filho. Semelhantemente, ele se tornará um povo. Também ele será grande, ou seja, Manassés. Entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. Uma profecia que foi feita. Então José queria
que Jacó desse a Manassés a bênção, diríamos, da primogenitura, só que Jacó deu ao caçula, né? Porque esta bênção da primogenitura, inclusive no aspecto espiritual, recairia sobre Efraim. Então, mais uma vez aqui nós vemos uma profecia. Vemos mais uma vez Jacó atuando como profeta. Eu queria chamar sua atenção para o verso 15. O verso 15 tem algo muito sério para levar-nos à reflexão. Será que você e eu conseguimos reconhecer em nossa vida aquilo que Jacó reconheceu em Gênesis 48:15? Essa é uma pergunta muito importante e que eu gostaria que você refletisse nela agora, ou durante o dia, durante a noite. Diz assim, e abençoa José com as seguintes palavras: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida, até o dia de hoje, e eu paro por aqui. Aqui ele está abençoando José. Apesar de tudo que ele passou, apesar da desgraça que ele teve de suportar, de ter perdido um filho, que na verdade ele pôde reencontrá-lo depois, Jacó reconheceu que Deus tinha sido seu pastor em toda a peregrinação da sua vida. Eu pergunto para você, você tem reconhecido que Deus é o seu pastor durante toda a sua peregrinação nesta terra? Você tem reconhecido e sido grato a Deus por Ele ser o seu pastor que tem lhe conduzido ao longo de sua caminhada cristã ou ao longo de sua vida religiosa? Desenvolva esta gratidão e tenha fé, confiança de que Deus é o seu pastor. Como diz o Salmo 23:1, Deus é o meu pastor e não terei falta. Então, essa é uma pergunta que deve ficar para nós. Agora nós vemos que depois que Jacó abençoa os seus netos, Manassés e Efraim e Manassés, Jacó abençoa seus filhos. E muitos irmãos bem intencionados, quando leem Gênesis 49, 1-28, eles acham que Deus, por meio de Jacó, predestinou o destino de cada um dos filhos de Jacó. Só que nós não vemos aqui uma predestinação, que é predeterminar algo com antecedência. Nós vemos aqui uma profecia, o que é muito diferente. Predestinação tem a ver com predeterminar algo com antecedência. Profecia tem a ver com o prever o futuro. E isso não envolve necessariamente uma predeterminação. Pode ter, pode, mas não envolve isso necessariamente. Então, quando você lê Gênesis 49, 1-28, você não encontra nenhuma base bíblica para a dupla predestinação. Deus predestinou que o caráter de cada um dos filhos de Jacó seria diferente. Jamais. Deus quer que todos tenham um bom caráter. Como que Deus vai predestinar algo que Ele odeia? Por exemplo, como que Deus vai predestinar que pessoas sejam mais pecadoras do que outras ou pratiquem o pecado, sendo que Ele odeia o pecado? Como Deus vai predestinar que as pessoas façam aquilo que Ele mais odeia? Só se Deus tivesse algum problema psiquiátrico muito grave. Não tem lógica, é um absurdo. Então o que Deus fez aqui,
Não foi predestinar o tipo de caráter. Ele profetizou que essas expressões de caráter dos filhos de Jacó fariam parte da vida deles. E um exemplo muito interessante que tem aqui na lição, ó, o fato de Deus saber, por exemplo, que um homem vai matar um homem inocente, é muito diferente de Deus desejar que o assassino faça isso, né? O fato de Deus, na verdade, o termo predestinar não é certo. O fato de Deus prever, o fato de Deus prever, tá, que um homem vai matar um homem inocente, é muito diferente de Deus desejar que o assassino faça isso. Então não pode se confundir prever com predestinar. Enquanto você confundir previsão com predestinação, você vai ter problemas. Você vai ter que aceitar, inclusive, que o fato de Deus prever o pecado de Lúcifer, Deus predestinou que Lúcifer pecasse. E aí Deus é o autor primário do mal moral, o que é um outro problema teológico de natureza grave e que leva o indivíduo ao ateísmo, se ele for parar para pensar. Então a dupla predestinação é perigosíssima. E ela não é bíblica, obviamente. E para provar que quando Jacó fala do caráter dos filhos, ele está profetizando o que acontecia no futuro por causa do caráter que eles já vinham desenvolvendo, e que ele não estava predestinando que eles tivessem esse caráter, lemos aqui em Gênesis 49, 28. E eu vou ler na King James atualizada. Olha como o termo é claro, ó. Todos esses filhos de Jacó formam as tribos de Israel, em número de 12. E foram estas as palavras profetizadas. Não diz aqui palavras, palavras predestinadas, não. Foram essas as palavras profetizadas por seu pai quando os reuniu e os abençoou a todos. Todavia a cada um deu uma palavra particular. Você percebe aqui algumas coisas. Primeiro, Jacó não predestinou o caráter dos filhos. Deus não usou Jacó para predestinar o caráter deles. Deus profetizou por meio de Jacó como que eles seriam. Em segundo lugar, eles foram abençoados. Apesar de terem diferentes tipos de caráter, Deus os abençoou. Não há um porquê de Deus predestinar alguém para fazer o mal e ao mesmo tempo abençoar essa pessoa. Tem lógica. Você entendeu? Só que Deus deu uma palavra em particular para cada um deles, né? Cada um deles, por ter aspectos diferentes de caráter, teriam funções diferentes e um futuro diferente. Tá ok? Então não confundir previsão, né, ou profecia, com predestinação, tá? E aqui nós vemos no capítulo 49 algo de espetacular. No capítulo 49, verso 10, eu gostaria até que você sublinhasse na sua Bíblia isso. E do ladinho, eu gosto de fazer assim, tá? Então quando eu sublinho um capítulo, por exemplo, um verso, e eu vejo que ele tem ligação com outro, e eu lembro, eu gosto de anotar. Então, por exemplo, eu sei que Gênesis 49, 10 pode ser relacionado com Filipenses 2, 10 e com Apocalipse 5, 5. Eu vou mostrar isso para você. Primeiro vamos ler Gênesis 49, 10. Ó. Portanto, o cetro, que é o cetro real, não é? Não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra.
Queridos, isso aqui é uma referência ao Messias. Quer ver uma coisa? Aqui diz que a ele obedeceriam todos os povos da terra, tá? Você vai para Filipenses 2:10 e aí você vê o que é dito a respeito de Cristo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. É uma forma de dizer, não que tem habitantes debaixo da terra, né? Mas é uma forma de dizer que todos, em qualquer lugar, vão se dobrar diante de Jesus. Então você percebe, aqui é dito que todos os povos obedeceriam a Judá, especialmente o seu descendente, né? E aqui diz que quando Cristo voltar, não é, ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho. Ou seja, todos os povos obedecerão a Jesus. E curioso que Jacó, ou melhor, Judá, no verso 9 de Gênesis 49, ó, é comparado aqui, ó. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata a presa. Como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Leão é um símbolo da realeza, força e realeza. E em Apocalipse 5:5, veja que coisa interessante. Veja como Jesus é chamado. Leão é um símbolo da tribo de Judá, não é? Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Essa aqui é uma referência a Jesus, que venceu na cruz. E ele é chamado de o leão da tribo de Judá. E é dito que ele, né, todos os povos o obedeceriam. Então Gênesis 49:10 é um texto messiânico que prediz o surgimento de Jesus, que seria o leão da tribo de Judá, né? E que perante ele todo o joelho se dobraria. Então sublinha Gênesis 49:10 na sua Bíblia, anota assim do ladinho, texto messiânico. E coloca do ladinho Filipenses 2:10 e Apocalipse 15:5. Sabe por quê? Quando você estiver passando por sua Bíblia, você vai olhar aqueles textos. Deixa eu ver, por que eu coloquei aqueles textos ao lado? E aí você vai reler esses textos. E isso vai contribuir para a sua memorização. Tá? Então Deus me deu de presente a minha memória, mas eu tenho que pô-la em ação. E o que eu faço é isso, né? E eu deixo essa dica para você. Sublinha o texto, escreve ao lado do que ele trata, e se você lembrar ou encontrar, por exemplo, num comentário bíblico, um dicionário bíblico, ou qualquer ferramenta, textos que correspondam realmente a isso, anota do ladinho. Porque se você não lembrar dali um tempo, quando você folhear, você vai reler. E aí você vai relembrar e isso vai fixando melhor ainda na sua mente. Tudo bem? E vamos finalizar o nosso estudo com o capítulo 50. E neste capítulo 50 de Gênesis, temos lições espetaculares para a nossa vida espiritual. Vamos voltar aqui para o livro de Gênesis, para o último capítulo, tá? Este último capítulo menciona a morte de Jacó, a bondade de José para com seus irmãos no Egito, e fala da morte de José. E o que nós podemos aprender neste capítulo 50, entre muitas outras coisas? Até lições de psicologia. Quer ver aqui, ó? Gênesis 50, verso 1.
Então, depois que ali no verso 33, diz que Jacó, né, Israel, o pai de José, morreu. Então José se atirou sobre o pai, chorando e beijando o seu rosto. Ou seja, dói muito, né, a separação pela morte. Mas o que José fez aqui? Ele viveu o seu luto. Ele expressou aquilo que ele realmente estava sentindo. Dor. E ele expressou essa dor por meio do choro. E também expressou o amor, a saudade que sentiria do pai beijando o seu rosto. Então nós podemos aqui tirar uma lição. Se você quer ter saúde emocional, né, e ter a sua mente em equilíbrio, bem como o seu corpo, é importante que você viva o seu luto. Chore quando sentir vontade. Fique triste quando sentir vontade. Fique mais feliz quando sentir vontade. E se você estiver com dificuldades de enfrentar o seu luto sozinho ou sozinha, busque a companhia de familiares próximos, de amigos queridos e, por que não, converse com um bom ou uma boa psicoterapeuta. Isso ajuda muito, tá? A você passar pelo luto de uma forma menos traumática e mais fácil, tá? Porque isso será saudável. Se você não viver o luto, né, isso vai ficar preso em você e vai te trazer doenças. Outra lição que eu gostaria de tirar para nós aqui desse último estudo é que está no verso 20. Deus tem o poder de mudar o mal em bem. Você deve levar isso para com você na sua vida. Você tem que crer na onipotência divina, de que Ele pode transformar uma tragédia numa bênção. E aí lemos no verso 20 de Gênesis 50 o seguinte, José falando para os irmãos, o mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem. Você percebe aqui? Deus não predestinou que os irmãos de José o vendessem como escravo. Apesar de os irmãos de José o venderem como escravo, diz aqui, o desígnio de Deus mudou em bem. Veja, esse texto aqui refuta a dupla predestinação. Mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos: salvar a vida de um povo numeroso. Né? Então José reconheceu. Deus não foi o culpado por ele ser vendido como escravo, mas ele reconheceu que Deus mudou aquele mal em bem. Por isso Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito. Então creia nisso. Se acontecer algo de ruim na sua vida, fique triste, chore, sinta a sua dor, mas não perca a fé. E não esqueça, por ser onipotente, Deus pode transformar o mal que o inimigo causa em nossas vidas, ou um ser humano, Deus transforma esse mal em bem, porque Deus é onipotente e Ele pode fazer isso. Basta você crer, confiar e esperar, tá? Outra lição aprendemos no verso 21. Devemos encorajar e tranquilizar as pessoas que precisam de coragem e de tranquilidade. Foi o que José fez com seus irmãos. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e lhes encorajou com palavras carinhosas. Um filho de Deus faz isso. Ele tranquiliza as pessoas que estão ansiosas e ele encoraja com palavras carinhosas aqueles que estão sem coragem. Aqui eu me lembrei, e até vou anotar aqui do lado, Gálatas 6:2.
que diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então tenha sempre na sua boca uma palavra que leve paz, esperança e tranquilidade a quem precisa. Querido e querida internauta, Deus não precisa de críticos. Deus precisa de pessoas amorosas, carinhosas e que tragam soluções. De críticos a igreja está cheia. A igreja precisa de gente que traga solução. Ok? Penúltima lição que aprendemos de Gênesis 50. Ouça os profetas. Tá? O que diz o verso 24? Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: eis que a hora de minha morte se aproxima, todavia Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu sob o seu juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Tá? Aqui tem uma profecia de José. E se você quiser se dar bem na vida, você tem que ouvir a voz dos profetas bíblicos. Ou um profeta não canônico, um profeta que não tenha livros na Bíblia, mas que seja chamado por Deus para ser um profeta. Então, ouça a voz dos profetas. Tá? Se você ler nas Escrituras, você vai ver que um dos motivos que levou o povo de Israel ao cativeiro, isso está lá no final do 2 Crônicas, foi eles terem rejeitado o dom profético. Então, aceite o que os profetas disseram. Não caia nesta onda de pessoas sem humildade que se acham no direito de interpretar a Bíblia seguindo os devaneios mentais delas. Elas interpretam a Bíblia sem a utilização de um método, por exemplo, que é o método histórico-gramatical, que é o método correto, que é o método que você vê claramente usado pelos profetas. Então, uma pessoa que não interpreta a Bíblia com o método histórico-gramatical, que usa o método histórico crítico, ou que interpreta a Bíblia com seus devaneios mentais ou com suas ideologias humanas, não acredite nesta pessoa. Acredite nos profetas, naquilo que eles escreveram, e não nos devaneios de gente que não sabe nem mesmo o que é teologia. E muito pouco sabe sobre a Bíblia. Acham que por terem ouvido algumas histórias sobre a Bíblia na infância já sabe alguma coisa de Bíblia. Cuidado com essa gente. Cuidado com esses falsos teólogos, esses falsos intelectuais. Tá? E a última lição, que também se encontra no verso 24, esperança final. Né? Aqui é dito, José diz, não é? Que Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu sobre juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Né? Aqui nós podemos ver que nós podemos nos apegarmos à esperança final de que tudo vai acontecer de acordo com os planos de Deus. Assim como Israel poderia ter certeza de que eles voltariam para a terra de Canaã, você e eu podemos ter certeza que moraremos na Canaã celestial, na nova Jerusalém nos céus e depois na nova terra. Então, considere a volta de Cristo, como Paulo em Tito 2,13, como a bendita esperança. Porque através dessa bendita esperança, Cristo levará os seus filhos para morarem um tempo na cidade santa, de acordo com João 14, 1 a 3 e 1 Tessalonicenses 4,16.
E depois da descida da cidade santa, Deus nos dará novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça, de acordo com 2 Pedro 3,13. Então estas são algumas das lições que nós tiramos de Gênesis 50, e especialmente, né, aqui de Gênesis 41, na verdade Gênesis 46, não é? A 50, que foi o nosso tema de estudo desse trimestre. Veja, eu quero te agradecer muito. A sua companhia ao longo desse trimestre foi de grande valor para mim, porque é motivador saber que esse estudo, né, ajuda você a compreender a lição, a fazer aplicações para a sua própria vida, ajuda você a estudar a lição, já que você é um professor ou uma professora de escola sabatina ou de escola dominical. Eu creio que isso pode dar insights para você repartir com seus alunos. Então eu agradeço muito a você pela confiança e agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de repartir isso com você. No próximo trimestre, o estudo será outro. Não será sobre um livro da Bíblia, dessa vez será sobre um tema, porque há uma intercalação, não é? Um livro bíblico e um tema. Um livro bíblico e um tema. Um livro bíblico e um tema. E o próximo tema será Provados pelo Fogo. A lição do próximo trimestre vai falar sobre as provações. Você vai entender por que certas provações vêm na sua vida. Você vai entender algo mais do conflito cósmico entre o bem e o mal. Então vai ser uma lição muito preciosa, porque qual de nós não passa por provações? Então nós precisamos entender a origem dessas provações, que na verdade tem mais de uma origem, e temos que aprender a lidar com elas para mantermos nossa saúde espiritual, nossa saúde mental, nossa saúde física e seguirmos com alegria em nossa caminhada cristã e religiosa. Então eu vou esperar a sua companhia no próximo trimestre, quando estudaremos o tema Provados pelo Fogo. Lembra-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e de compartilhar este conteúdo com outras pessoas que precisam. Assim você vai estar me ajudando a mostrar para o YouTube que este conteúdo é relevante. Se você curtir, se você compartilhar, se você se inscrever ou se você ativar o sininho das notificações, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e mais pessoas receberão este conteúdo. Foi uma honra ter estudado com você essa lição do trimestre sobre o livro de Gênesis. E eu espero ter a sua companhia no próximo trimestre, quando estudaremos, né, o tema Provados pelo Fogo. Que Deus dê a você um feliz sábado, um ótimo final de semana, e que a semana que se iniciar seja cheia das mais ricas bênçãos de Deus na sua vida.